Olá a todos, neste vídeo vou apresentar dois exemplos concretos de funções. Então, vamos começar por considerar a temperatura em função da hora do dia no dia 4 de julho de 2013 em Lisboa. Portanto, queremos saber como é que evolui a temperatura em função da hora do dia dia 4 de julho de 2013 em Lisboa. Então, para isso, vai existir uma função, que é a nossa função t, que faz o quê? Que associa a cada hora do dia a respectiva temperatura nessa hora, em graus Celsius, que é o que se usa normalmente. Portanto, a nossa função chama-se T por motivo óbvio, não é? Temperatura começa com T, e associa a cada hora do dia a respectiva temperatura. E agora nós queremos saber várias coisas. Queremos saber, em primeiro lugar, qual é que é o domínio da função T. O domínio é o quê? É todos os valores possíveis para a hora do dia. E quais é que são os valores possíveis da hora do dia? Portanto, um dia como só tem 24 horas, quer dizer, um dia na realidade tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, mas vamos considerar para simplificar que é 24 horas. Portanto, a hora do dia só pode estar entre 0 e 24, não é? Está sempre entre a meia-noite do dia anterior e as 24 horas deste dia. Portanto, o nosso domínio só pode ser o conjunto de todos os números entre 0 e 24. Isto significa que é o conjunto dos números entre 0 e 24. Mas sem contar com 24, porque quando o parênteses reto está aberto, está virado para o outro lado, é como se estivesse a excluir o 24. Sem contar com o 24. Porque se nós estamos a considerar a meia-noite do dia anterior, não vamos considerar a nossa meia-noite, porque assim estamos a contar duas vezes a meia-noite. Portanto, só contamos uma meia-noite. E agora já temos o nosso domínio. Check. O domínio da função é o intervalo de todos os números entre 0 e 24. Agora queremos saber qual é que é o conjunto de chegada da função. Então, o nosso conjunto de chegada vão ser todos os valores possíveis da temperatura. Portanto, que valores é que a temperatura pode tomar? Para quem não sabe, existe uma temperatura mínima do universo, que é o zero absoluto. Vou pôr aqui à parte. O zero absoluto é a temperatura mínima que qualquer coisa pode atingir, que é menos 273,15 graus. Desculpem lá, isto agora ficou um bocado mal, mas isto é graus, ok? Portanto, vocês podem arrefecer uma coisa imenso, mas nunca vai ficar mais fria do que menos 273,15 graus. Portanto, em princípio, a nossa temperatura pode ter qualquer valor acima do zero absoluto. Portanto, o nosso conjunto de chegada vai ser todos os números acima, todos os números superiores a menos 273,15. Certo? Porque, em princípio, uma temperatura pode ser sempre maior do que menos 263,15. Portanto, o conjunto de chegada já está. Também, check. E se quisermos também fazer um intervalo, os matemáticos gostam de descrever isto da seguinte maneira. Gostam de pôr menos 273,15 até infinito. Portanto, eles dizem isto, e como o infinito não é um número, eles excluem o infinito. Mas basicamente isto significa que é todos os números superiores a menos 263,15. Pronto, é isto que isto significa. É a mesma coisa. Agora, queremos saber uma coisa um bocado mais difícil, que é o contradomínio da função. Qual é que é o contradomínio da função t? O contradomínio vai ser o conjunto de todas as temperaturas que aconteceram nesse dia, no dia 4 de julho de 2013, em Lisboa. Então, e como é que nós sabemos isso? Temos de fazer uma pesquisa. Então, uma rápida pesquisa no Wolfram Alpha, para quem sabe o que é, mostra que a temperatura máxima, portanto, vou pôr a temperatura máxima, Tmax, nesse dia, foi 30 graus. E a temperatura mínima foi, nesse dia também, quanto? Foi 18 graus. Portanto, estava um dia bastante agradável, de verão, em que a temperatura mais alta foi 30 graus e a temperatura mais pequena foi 18 graus. Portanto, o nosso contradomínio é o conjunto de todas as temperaturas entre 30 graus e 18 graus, porque a temperatura pode ter qualquer valor entre 30 graus e 18 graus. Portanto, o nosso contradomínio é este conjunto, 18, 30. O nosso conjunto de chegada é o conjunto de todas as temperaturas possíveis fisicamente. Ou seja, é impossível uma temperatura ser menor do que o zero absoluto. No entanto, o nosso contradomínio são apenas as temperaturas que foram atingidas nesse dia, que é apenas este intervalo de temperaturas. E agora também queremos saber qual é que é, já agora rapidamente, qual é que é a variável independente. Então, a variável independente é aquilo que nós podemos escolher.
Portanto, o que é que nós podemos escolher? Podemos escolher qual é que é a hora do dia a que nós queremos saber a temperatura. Portanto, a nossa variável independente é sempre o que está à esquerda, é sempre o que está no início da seta, vai ser a hora do dia, simplesmente. Hora do dia. Porque nós podemos escolher qual é que é a hora do dia que nós queremos inserir na função t. E agora qual é que é a variável dependente? Bem, vocês já devem ter adivinhado. E de facto, uma vez escolhida a hora, a função t obrigatoriamente vai retornar uma temperatura que depende dessa hora. Portanto, a temperatura é a nossa variável dependente, que é o que está no final da seta. É o que está no final desta seta cá em cima. Ei, desculpem lá. Pronto. Então, isto aqui até nem foi difícil. Isto é um exemplo de uma função muito simples e já descobrimos o domínio, conjunto de chegada, contradomínio, variável dependente e variável dependente. Então agora vamos ver um outro exemplo. Vamos falar de uma função que é mais matemática, que é um bocado mais abstrata. Vamos considerar uma função f que a cada número real x que pertence ao intervalo menos 5, 5, portanto pode ser menos 4.5, 0, 1, 2, raiz 2, pronto, etc. Vai associar o número real dado por y igual a 3 vezes x mais 1. Nós pomos um x na função. Isto é, vou desenhar aqui a função. Isto é a função f. E a função vai nos dar um número, que é o número y, que é igual a 3x mais 1. Que é o número que também se pode escrever f de x. Então, qual é que é? Qual é que é o domínio de f? Domínio. É óbvio, não é? Porque se o x pode ter valores entre menos 5 e 5, é óbvio que o domínio tem de ser o intervalo menos 5, 5. Certo? Porque o domínio é o conjunto de todos os valores de x possíveis. Portanto, se o conjunto de todos os valores possíveis de x é o intervalo de menos 5 a 5, o domínio é o menos 5 a 5. Agora, qual é que é o contradomínio? Contradomínio. Então, o nosso contradomínio vai ser todos os valores possíveis de y. Isto é uma coisa mais difícil, não é? Por isso vamos deixar o contradomínio para depois. Mas agora vamos calcular quanto é que é f de 1. Então, f de 1 é igual a... Ou seja, imaginem, f de 1 é x igual a 1. Portanto, vamos pôr 1 nesta função e temos de ver o que é que esta função nos vai dar. Então, esta função vai nos dar o número 3 vezes x mais 1. Mas como o x que nós pomos na função é igual a 1, esta função vai nos dar o 3 vezes 1 mais 1. Ok? 3 vezes 1 mais 1 é igual a 4. Portanto, f de 1 é igual a 4. Se nós pusermos 1 nesta função, então ela vai nos dar o número 4. Ok? Por causa desta relação aqui, do 3x mais 1. Quanto é que é f de menos 2? F de menos 2 vai ser igual a 3 vezes menos 2 mais 1. Exatamente pela mesma razão. Nós pomos o menos 2 na função e a função vai nos dar o número 3 vezes menos 2 mais 1. E quanto é que é 3 vezes menos 2 mais 1? É igual a menos 6 mais 1, que é igual a menos 5. Agora quanto é que é não sei, f de 5? F de 5 vai ser igual a 3 vezes 5 mais 1, que é igual a 15 mais 1, que é igual a 16. Certo? Pronto, isto é tão simples quanto isto. E quanto é que é agora f de menos 6? Nós podemos ser levados a pensar que é igual a 3 vezes menos 6 mais 1. Só que menos 6 não pertence ao domínio. Estão a perceber? Menos 6 não pertence. Portanto, isto é pertence a. Portanto, isto significa que não pertence a. Não pertence a este intervalo. Está fora do domínio da função. Logo, f de menos 6 não está definido. F de menos 6 não está definido. Estaria definido se o menos 6 pertencesse ao domínio da função. Só que não é o caso. Então agora vamos ver quanto é que é f de 0.
Isto agora pode parecer um bocado mais complicado. Mas primeiro vamos calcular quanto é que é f de 0. Então, f de 0 é igual a 3 vezes 0 mais 1, certo? Que é igual a 1. Porque 3 vezes 0 é 0 e 1 é 1, portanto 0 mais 1 é igual a 1. F de 0 é igual a f de 3 vezes 0 mais 1, que é igual a f de 1. E f de 1 já calculámos em cima, que é 4. Logo, f de 0 é 4. Estamos em condições agora de calcular o contradomínio da função. Queremos descobrir todos os valores que f de x pode tomar. Como f de x é igual a 3x mais 1, portanto, vou voltar aqui a escrever. Como f de x é igual a 3x mais 1, e x pode ir de menos 5 a 5, certo? Percebemos intuitivamente que quanto mais pequeno o valor de x, portanto, quanto mais pequeno aqui o valor de x, mais pequeno vai ser o valor de f de x. Por exemplo, se x for 0, isto vai dar 1. Se x for menos 1, isto vai dar menos 3 mais 1. Se x for menos 2, isto vai dar menos 6 mais 1. Portanto, quanto mais pequeno for o valor de x, mais pequeno é o valor de f de x. E quanto maior o valor de x, maior o valor de f de x, claro. Portanto, o valor mínimo que a função pode tomar vai ser igual a f de menos 5, que é o valor mínimo do domínio. E f de menos 5 é igual a 3 vezes menos 5 mais 1, que é igual a menos 15, mais 1, que é igual a menos 14. Certo? Da mesma maneira, o valor máximo que a função pode tomar deve ser f de 5, porque é o valor máximo que o x pode tomar. E f de 5 é 3 vezes 5 mais 1, que é igual a 16. Pronto, que é fácil. Eu acho que já temos o nosso contradomínio, que é, se x for menos 5, isto vai dar, f de x dá menos 14. E se x for 5, dá 16. E se x estiver entre menos 5 e 5, então vai dar um número qualquer entre menos 14 e 16. Portanto, o nosso contradomínio, voltando aqui em cima, vai ser o intervalo menos 14, 16. Estes foram dois exemplos rápidos, espero que tenham sido úteis e até à próxima.